Pronto. Deixa eu só fazer um teste aqui, porque minha conexão caiu. Tainá, você tá me escutando bem? Tô. Então, ótimo. Deixa eu colocar para vocês, então, aqui a aula de hoje, que é uma aula de logaritmo. Tá? O nome da aula, então, hoje vai ser função logarítmica, tá bom? Primeiro, eu vou apresentar a vocês o que é o operador log, não é? O que é a ferramenta matemática logaritmo. A gente vai definir o logaritmo. Depois eu vou mostrar a vocês qual é a utilidade do log, para que serve o logaritmo, em quais situações que a gente precisa usar o logaritmo. Não é? Daí vocês vão ver a importância de saber operar essa ferramenta. Né? Então, deixa eu só colocar para desenhar aqui. Então, gente, olha só. A definição de logaritmo é a seguinte. Quando você tem log de A na base B, tá? Quando você tem log de A na base B, deixa eu só autorizar alguém aqui a entrar. Então, quando você tem log de A na base B e isso é igual a um número, aplicar a definição do logaritmo significa você fazer que B elevado a x é igual a A. É a regra da voltinha que o pessoal chama, né? Então, B elevado a x igual a A. Então, por exemplo, se você tiver log de 4 na base 2 e quiser calcular isso aqui, é só fazer 2 elevado a x igual a 4. E aí o x vai dar 2. O nome desse B, desse Bzinho aqui, ele é subscrito, tá? Ele é escrito menorzinho aqui, é chamado de base do logaritmo. Então, B é chamado de base do logaritmo. O A é chamado de logaritmando. Esse cara aqui é chamado de logaritmando. Então, por exemplo, se eu escrever para vocês que o log de 27 na base 3 é igual a 3, deixa eu colocar um número aqui só para não ficar... Deixa eu colocar um outro log aqui. Só para não ficar repetitivo. Vou colocar aqui, log de 64 na base 2 igual a 6. Então, o 2 é a base, o 64 é o logaritmando e o 6 é o logaritmo. O logaritmo é o resultado, tá bom? Então, ó, aplicando a definição fica assim. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. É bom vocês saberem esses nomes, porque ele pode falar assim, o logaritmando é não sei das quantas. Precisa saber quem é o logaritmando, né? Deixa eu só autorizar alguém aqui. Só que, pessoal, existem algumas restrições, sobretudo para a base. A restrição da base que implica a restrição do logaritmando. Essa base, Bzinho, ela tem que ser obrigatoriamente maior do que 0 e diferente de 1. Sempre. Que nem a base da função exponencial. Na aula passada que eu mostrei função exponencial para vocês, a base também era maior que 0 e diferente de 1. Então aqui continua essa regra, tá? A base ela é maior do que 0 e diferente de 1. Por isso que eu destaquei isso aqui. Aliás, todo esse PowerPoint que eu vou apresentar para vocês hoje já está lá na plataforma, tá? Aqui eu estou dando uma rabiscada nele. Aí eu coloquei, ó, o logaritmo só está definido quando a base é maior que 0 e a base é diferente de 1. Aí eu coloquei entre parênteses, quando não escrevemos a base, ela vale 10. Então, se por acaso vocês encontrarem isso aqui, ó, log de 7, tá? Isso aqui é a mesma coisa que log de 7 na base 10, tá? A gente omite a base 10. E isso é comum na matemática. Por exemplo, quando você escreve 3, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 1. A gente omite o elevado a 1. Raiz quadrada de 9, a gente omite o 2 da raiz quadrada. Então, o 1 como expoente, o 2 como índice da raiz, tá? O 10 como base do logaritmo. Esse sobre 1, ou seja, a divisão por 1, tudo isso a gente omite na matemática, mas está subentendido, tá? Então, tudo que a gente omite está subentendido para a matemática. E aí eu coloquei, ó, visto que o número positivo, né, porque a base tem que ser positiva, elevado a qualquer número sempre será positivo, o logaritmando vai ser maior que 0. Pessoal, ou seja, o resultado dessa continha aqui, se você pegar um número positivo elevado a qualquer coisa, mesmo que ela seja negativa, o resultado vai dar positivo. Então, por isso que o logaritmando, ele é positivo.
A restrição do logaritmando, ela tem a ver com a restrição da base. Como a base é maior que zero e a base é diferente de 1, isso obriga o logaritmando a ser positivo, obriga o logaritmando a ser maior do que zero. Se você tiver, por exemplo, 4 ao cubo, 4 elevado a zero ou 4 elevado a menos 3, ou seja, se o expoente for positivo, for zero ou for negativo, independente do sinal do expoente, o resultado sempre vai dar positivo. Ó, isso aqui vai dar 64, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1 sobre 64. Tá bom? Então, por isso que o logaritmando é positivo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Alguma coisa não ficou clara? Ou vocês gostariam que eu falasse de novo? Então, vamos para o próximo. Aí, pessoal, eu já coloquei um exemplo de exercício, tá? Eu já coloquei um exemplo para a gente aplicar a definição de logaritmo, que é o seguinte, ó. Calcule log de 32 na base 4 mais log de 0,001. Pessoal, calcular o log de 32 na base 4 é só igualar a x e aplicar a definição. O que é a definição? Esse elevado a esse é igual a esse. A regra da voltinha. 4 elevado a x é igual a 32. Aí a gente vai cair na aula passada, né? Só que 4 é 2 ao quadrado. 32 é 2 à quinta. Vai ficar 2 elevado a 2x igual a 2 à quinta. 2x é igual a 5. X é igual a 5 sobre 2. Então, o log de 32 na base 4 dá 5 meios. E aí, separadamente, eu vou calcular o log de 0,0001. Quando eu não escrevo a base é 10, não é? Igualo a x e aplico a definição. 10 elevado a x igual a 0,001. Vai ficar 10 elevado a x igual a... Pessoal, isso aqui é 10... Eu vou colocar assim por enquanto. Ó. 0,0001. 0,0001 é 10 elevado a menos 4, tá? Só você contar quantos zeros tem antes do 1. Então, x vai dar menos 4. Você podia até chamar de y isso aqui para ficar certinho, né? Para ficar mais organizado. Então, vai ser 5 meios com menos 4. MMC dá 2. Aqui vai dar 8. A resposta é menos 3 sobre 2. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Alguém não entendeu? Pode falar comigo aí. Se alguém não tiver entendido, pode falar comigo. Próximo exemplo. Deixa eu só perguntar. Sara, tá me ouvindo direitinho? Tô. Porque da última vez vocês ficaram em silêncio para mim e realmente eu estava falando sozinho. Então, às vezes eu perguntar para vocês só para eu me certificar que eu não estou falando sozinho. Prestem atenção nessa letra B. Essa letra B, quando pede para a gente determinar o domínio da função, eu estou querendo saber as restrições, tá? Porque vocês viram que não existe qualquer base e não existe qualquer logaritmando. Então, quando eu pergunto qual é o domínio dessa função, eu estou querendo saber quais são os valores de x que eu posso colocar aqui. A gente sabe que a base, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, eu vou impor essas restrições à base. Ó, a base, ela é maior que 0 e a base, ela é diferente de 1. 3 menos x vai ficar menos x maior que menos 3. Multiplica por menos 1 dos dois lados, aí você inverte o sinal da desigualdade, fica x menor do que 3. Aqui vai ficar menos x diferente de menos 2, x diferente de 2. Então, para a base, você descobriu que servem todos os números menores do que 3, mas não pode ser o 2. Então, você descobriu que para a base está valendo esse intervalo aqui. Ó.
Alguém não entendeu essa conta? Alguém quer perguntar por que deu isso? Pode perguntar, pessoal. Agora vamos lá na outra. O logaritmando, que está sendo representado por x ao quadrado menos 1, ele precisa ser maior do que zero, tá? Prestem atenção como é que se resolve uma inequação do segundo grau, tá? Atenção aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer para resolver uma inequação do segundo grau é achar as raízes. Você vai pegar o x menos 1 ao quadrado, x ao quadrado menos 1 vai igual a zero. Você vai achar o x mais ou menos 1. E aí você vai pegar uma reta e vai marcar o menos 1 e vai marcar o 1. Se a gente estivesse resolvendo uma equação x ao quadrado menos 1 igual a zero, a resposta seria menos 1 e mais 1. Agora, quando a gente resolve uma inequação, a resposta é um intervalo, tá? O lance é o seguinte, se você pegar, eu quero que vocês percebam que tem 3 intervalos aqui, antes do menos 1, entre o menos 1 e 1 e depois do 1. A gente tem que ver quais desses intervalos servem para a gente, né? A gente está querendo que isso seja maior do que zero, ou seja, que seja positivo. Isso é muito simples, é só você fazer o seguinte, ó. Pensa num número maior do que 1, tá? Pensa num número maior do que 1. O 2, por exemplo. Se você substituir o 2 aqui, vai ficar positivo ou negativo? Se ficar positivo, te atende, porque você quer que seja maior do que zero. Se ficar negativo, não te atende. Então, se você pensar num número maior do que 1, por que eu estou pensando num número maior do que 1? Porque todo mundo que está nesse intervalo aqui são números maiores do que 1. Então, se eu pegar o 2, por exemplo, vai ficar 4 menos 1, que dá 3. E 3 é maior do que 0. Então, esse intervalo me serve. Se eu pegar um número entre menos 1 e 1, que é o caso do 0, por exemplo, vocês vão reparar que vai dar negativo o resultado. Eu não quero, quero que seja positivo, eu quero que seja maior do que 0. Se a gente pegar um número menor do que menos 1, vocês vão reparar que o resultado serve. Pensa no menos 2, por exemplo. Menos 2 ao quadrado dá 4, e 4 menos 1 dá 3. Então, a resposta dessa equação é esse intervalo vermelhinho aqui que eu pintei. Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa segunda parte? Pode perguntar aí, pessoal. Não tô com vergonha, não. E agora eu vou ensinar vocês a juntar as duas respostas. A gente vai juntar aqui. Vou passar um pouquinho aqui, tá? Pera aí. Vou botar aqui o 2 e aqui o 3. Então, ó. Da segunda parte, eu achei que servem os números menores do que menos 1 e maiores do que 1. Da primeira parte, é todo mundo abaixo do 3 pulando o 2, né? Então, o que você vai ter que pegar? Você vai ter que pegar a interseção, né? Ou seja, os valores que servem para os dois intervalos. Se vocês repararem, ó, daqui para trás servem para os dois intervalos. E entre o 1 e o 3, se você tirar o 2 fora, também serve. Então, esse intervalo aqui, ó, também é a resposta do exercício, tá bom? Então, você pode responder que x é menor do que menos 1, ou o x está entre 1 e 2, ou o x está entre 2 e 3. Ou seja, serve qualquer número menor do que menos 1, serve qualquer número entre 1 e 2 e entre 2 e 3. Ou você pode dizer que serve qualquer número entre 1 e 3, exceto o 2, tá? Excluindo o 2. Mas a resposta desse exercício seria isso daqui, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa resposta? Vamos seguir aqui. Pessoal, na aula passada, vocês repararam que apareceu muito o número E, não é? E eu falei que na aula de hoje eu ia mostrar para vocês quem era o E. Hoje a gente vai entender de onde vem esse número, tá? Aí eu coloquei aqui, ó.
é o logaritmo cuja base é um número irracional e. Tá? Todo logaritmo que tem essa base e chama-se logaritmo natural. A gente vai representar por ln. Né? Mas vamos entender de onde vem, só por curiosidade, o número e. Esse número e, ele é resultado de um processo chamado limite. Tá? Essa parte limite, pessoal, é do nível superior da matemática. Tá? Mas só para vocês entenderem como é que acha o e, se você fizer 1 mais 1 sobre n elevado a n, quanto maior o n que você pegar, mais perto do e você vai chegar. É o que eu dei alguns exemplos. Se você fizer o n valendo 10, ou seja, se você fizer 1 mais 1 décimo elevado a 10, você encontra 2,59. Se você fizer o n igual a 100, se fizer 1 mais 1 centésimo elevado a 100, você vai encontrar 2,705. Se você fizer o n igual a 1000, você já encontra 2,717, que já é uma aproximação maravilhosa para o e. Porque esse aqui é o valor do e. Ó. Ele é irracional, tá? Ele é 2,718281825. Ele não tem período, né? Esses algoritmos que vão aparecendo são completamente aleatórios. Tá? A gente costuma usar uma aproximação para 2,7, porque já que ele é 2,718, 2,7 já é uma aproximação bacana para o e. Então, gente, olha só. Sempre que tiver log de um número na base e, a gente vai chamar de ln de x. Então, se aparecer esse demônio desse ln, saibam que é o log do número na base e. Por exemplo, se aparecer isso aqui, ó, log de 17 na base e, saibam que isso aqui é ln de 17. Beleza? Então, por isso que eu coloquei, ó, notação, log de x na base e é a mesma coisa que ln de x. Então, olha como é que a gente dá para aplicar a definição, olha como a gente consegue aplicar a definição usando essa linguagem já do ln. Vamos supor que ele peça para calcular ln de e ao cubo. Bom, você sabe que ln de e ao cubo é log de e ao cubo na base e. Porque você sabe que ln do número é o log na base e. Se você quer calcular isso aqui, é só aplicar a definição. Vai ficar e elevado a x igual a e ao cubo. O e vai dar 3. O x vai dar 3, perdão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu como é que esse ln de e ao cubo virou log de e ao cubo na base e? Isso aqui é simplesmente uma questão de notação, tá? Se uma coisa está escrita como ln de 5, saibam que isso aqui é o log de 5 na base e. É porque esse número e ele é tão especial e ele é tão importante para a matemática que ele ganhou uma simbologia própria, tá bom? Entendeu? Inara, tá entendendo isso aí? Você que nunca viu logaritmo, praticamente? Sim. Tá acompanhando? Sim. Entendeu essa história do ln? Entendi. Sara, era você que escrevia errado, que eu te dava esporro, se você escrevia errado? Agora eu esqueci. Era, eu entendia, mas você falava... Você não colocava o diabo do número pequenininho aqui embaixo? Eu botava tipo elevado. Pra me irritar, né? Tu fazia isso aqui, ó. Pra me sacanear. Mas eu entendia. Fazia de propósito. Tá, mas é pra escrever assim, hein? É pra escrever assim, porque quando você for médica, você vai dar a estatística e provavelmente você vai ver alguma coisa com log. É para escrever assim. A base, ela é subscritinha, tá? Ela é aqui embaixo. Beleza? Tá bom. Tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, pessoal, agora vamos começar o filé mignon da matéria, que são as propriedades, que é o que vocês vão ter que saber de qualquer maneira. O logaritmo tem duas coisas que vocês precisam saber. A definição. Sempre que eu falar, ó, aplica a definição, é para fazer essa voltinha aqui. Ó. Quando eu falar aplica a definição, é para fazer isso. B elevado a x é igual a A. Então, sempre que eu falar, ó, isso aí é só aplicar a definição. Essa que é a definição, é esse primeiro slide aqui da aula.
Agora, o que são as propriedades, tá? Qual é a ideia do logaritmo? A ideia que está por trás do logaritmo é o seguinte. Se eu der para vocês qualquer conta de adição, subtração, multiplicação ou divisão, desde que não seja uma divisão por zero, né, que não está definida na matemática, se eu der qualquer uma dessas 4 operações básicas para vocês fazerem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Vocês podem errar em conta, mas vocês vão conseguir fazer, né, desenvolver o raciocínio. Por exemplo, se eu der para você que 2x é igual a 7 e pedir para calcular o x, você sabe que tem que dividir os dois lados por 2, né, o que significa passar o 2 para o outro lado, você vai encontrar o x. Agora, se eu der para você isso aqui, ó, 2 elevado a quem dá 7? Aí você já não consegue me responder. Tá? Mesma coisa vale para a raiz. Tá? Porque o que acontece, pessoal? 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8. Tá? Então você sabe que é alguma coisa entre 2 e 3. Só que você não consegue precisar. Ah, é 2,8? É 2,9? Ou seja, você não consegue calcular o x. Você só consegue saber que o x está entre um número e outro. Foi até um exercício que a gente fez na apostila, né? Na aula passada a gente chegou a fazer, se eu não me engano. Então, as propriedades, elas vão te permitir resolver, ou seja, encontrar essa resposta. A gente vai aprender a calcular o valor desse x. Qual é a mágica que a propriedade faz? A mágica que ela faz é o seguinte: ela vai simplificar as operações. A gente costuma dizer que na matemática a gente tem 2 grandes grupos de operação, né? A gente tem a operação da adição. Mais forte do que a adição, a gente tem a multiplicação. Mais forte do que a multiplicação, a gente tem a exponencial. Certo? Então, se você pensar em 2 números, por exemplo, se você pensar no 3 e no 4, vamos supor que a Tainá abra a carteira dela, tem R$30. A Sara tem R$40 na carteira. Se elas somarem as quantias delas, elas vão ter 70, né? Se elas multiplicarem, elas vão ter 1.200. Está vendo como a multiplicação é mais forte? Agora, se uma elevar o dinheiro ao dinheiro da outra, se for 30 elevado a 40 ou 40 elevado a 30, vai dar um número gigantesco, né? Vai dar um número que não vai nem caber na tela desse computador, né? 30 elevado a 40, uma coisa monstruosa. Então, para você ver, isso tem a ver com força das operações, né? A mesma coisa se você analisar a subtração, a divisão e a radiciação, né? Ou seja, a divisão ela tem uma força maior do que a subtração e a radiciação tem uma força maior do que a divisão. O que as operações de logaritmo elas fazem? Elas fazem o seguinte: elas pegam uma multiplicação e transformam numa adição. Pegam uma exponencial e transformam numa multiplicação. Pegam a divisão, transformam numa subtração e uma radiciação numa divisão. Ou seja, ela vai te jogar sempre nas 4 operações básicas. Então, depois de aplicar a propriedade, você sempre vai conseguir resolver o teu problema. Então, qual é a ideia? Onde as propriedades atacam essa continha aqui? Elas transformam uma exponencial numa multiplicação. E aí você vai conseguir resolver. Agora eu vou mostrar para vocês como ela faz isso. A primeira propriedade transforma um produto numa adição. Ela faz isso aqui, ó. A primeira propriedade faz isso. Ela transforma o produto numa adição. Como? Se você tem o produto de 2 logaritmandos numa mesma base, você pode escrever isso como a soma, tá, desses logaritmandos nessa mesma base. Por exemplo, se eu tenho log de 3 vezes 5 na base 2, isso aqui é log de 3 na base 2 mais log de 5 na base 2, tá? Então, para você poder separar esses números aqui, para você separar o 3 e o 5, tá? Você vai ter que somar os logs de cada um deles. Porque a primeira propriedade ela faz isso. Ela pega um produto e transforma numa adição. A segunda propriedade, ela faz uma analogia à primeira, não é? Ela transforma a divisão numa subtração. Então, log de x sobre y na base b
vai ser log de x na base b menos o log de y na base b. Aí vou dar um exemplo aqui a vocês. Log de 0,3, 0,3, pessoal, a gente pode encarar como log de 3 sobre 10 na base 4. Ou seja, o x é o 3 e o y é o 10, né? Então seria log de 3 na base 4 menos o log de 10 na base 4, que é o que está escrito aqui. Uma divisão vira uma subtração. E aqui eu coloquei uma observação que vocês vão usar bastante. Sempre que caiu o log de 5, e se eu não escrever a base é 10, tá? A gente pode concluir o seguinte. O 5, ele é 10 dividido por 2, né? Então eu digo aqui que o log de 5 na base 10, ele é log de 10 dividido por 2 na base 10. E pela propriedade 2, vai ser log de 10 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Só que o log de 10 na base 10 dá 1. Por que dá 1, pessoal? O log de 10 na base 10 dá 1 porque 10 elevado a 1 dá 10, né? Eu não preciso escrever esse 10 aqui. Então, por isso que eu destaquei de azul o log de 5 e o 1 menos o log de 2. Sempre, tá? Tem muito exercício, gente, que ele dá o log de 2 e te pede o log de 5. É só você usar essa relação. O log de 5 é 1 menos o log de 2. Na base 10. Não me vá usar isso numa base que não seja 10, tá? Então, essa história de que o log de 5 é igual a 1 menos o log de 2, ela só funciona na base 10. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essas duas propriedades? É claro que vê na prática só na hora do exercício, mas alguma coisa não ficou clara aqui? Então eu vou mostrar para vocês a terceira propriedade, tá? E a quarta, e aí a gente vai fazer alguns exercícios já em cima dessas 4 propriedades. O logaritmo, ele tem 4 propriedades, tá? E tem 3 consequências dessas propriedades e das definições. Essas propriedades principais, elas são 4, tá? Por acaso são as mais comuns. Essa propriedade 3, ela é conhecida como peteleco. Ela é conhecida como propriedade do peteleco. O que ela faz? Ela transforma uma exponencial num produto. Então a propriedade 3 faz isso. E uma raiz numa divisão. Aí você vai falar assim, ué, Leandro, como assim? Transforma uma raiz numa divisão e uma exponencial num produto. Eu quero que vocês lembrem, né, com muito carinho, que se você tiver, por exemplo, raiz quinta de a elevado a 8, isso aqui é a elevado a 8 quintos. Toda raiz pode ser colocada na forma de expoente, né? E aí vai virar uma divisão, tá bom? Então a propriedade 3, ela faz ao mesmo tempo o papel da exponencial em produto e da raiz em divisão, até porque toda raiz, na verdade, é um expoente, né? É um expoente fracionário. O que é a propriedade do peteleco? Essa é a propriedade mais usada de todas, tá? Quando você tem um expoente no logaritmando, esse expoente ele vem para frente. A gente chama de peteleco, que é como se a gente desse um peteleco no M e ele caísse aqui na frente. Aplicação disso. Como é que a gente calcula log de 1024 na base 2? Pessoal, fatorando 1024, ele é 2 a décima, tá? O que a gente faz com esse 10 aqui? A gente dá um peteleco. Aí ele vem para frente. Fica 10 vezes log de 2 na base 2. Só que o log de 2 na base 2 dá 1. Não é? Sempre que o logaritmando é igual a base, o resultado é 1. Por isso que a resposta é 10. Você também poderia fazer isso aqui usando a definição, né? Esse elevado a esse é igual a esse. Ia ficar 2 elevado a x igual a 2 a décima. X é igual a 10. Ou usando o peteleco, ou usando a definição. A gente vai ver a aplicação do peteleco, a aplicação da propriedade 1 e 2, nesse exercício agora. Nesse exercício que eu vou dar para vocês, nesse exemplo, eu vou resolver a letra A e a letra B
quando a gente tiver resolvido e tirado as dúvidas da A e da letra B, eu vou voltar para explicar a propriedade 4 para fazer a letra C, tá? Então, vamos lá. Se log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,48, calcule, letra A, log de 18. Pessoal, sempre quando ele dá logs... Só ver uma parada aqui rapidinho. Não está gravando, por algum motivo achei. Sempre que ele dá logs menores e pede um log maior, é preciso que você fatore esse número maior para fazer com que os menores apareçam na fatoração. Então, por exemplo, o 18. O 18 fatorado, deixa eu colocar para desenhar aqui. O 18 fatorado, ó, 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, o 18, ele é 2 vezes 3 ao quadrado. Se o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou escrever log de 2 vezes 3 ao quadrado. Eu substituí o 18 por 2 vezes 3 ao quadrado. E estou omitindo a base. A base é 10, eu não preciso escrever. Eu não tenho um produto de logaritmandos? Um deles é o 2, o outro é o 3 ao quadrado. Então, eu vou lá aplicar a propriedade 1, que eu transformo o produto numa adição. Então, eu vou ficar com log de 2 mais log de 3 ao quadrado. E para eu sair daqui, cuidado, pessoal, não pode trocar agora o log de... O log de 2 você até pode trocar, mas o log de 3 você não pode trocar ainda por causa desse quadrado. Tem muita gente que comete o erro de escrever o 0,48 e elevar ao quadrado. Não pode ainda. Por quê? Existe a propriedade 3, que é do peteleco. Esse expoente aqui precisa vir para frente. Então, você vai pegar esse cara aqui, que é o 2, você vai ter que jogar ele para frente, que é o peteleco. Então, você vai ficar com log de 2 mais 2 vezes log de 3. Agora, você pode substituir. 0,3 mais 2 vezes 0,48. 0,3 mais 0,96, 1,26, tá? Isso significa, pessoal, o fato do log de 18 dar 1,26 significa que se você pegar o 10 e elevar a 1,26, você vai encontrar um número muito próximo de 18. Você só não vai encontrar exatamente o 18, porque o log de 2 não vale exatamente 0,3 e nem o log de 3 vale exatamente 0,48. O log de 2 é 0,301 e vai embora, é irracional também. O log de 3 é 0,477 e lá vai embora, também é irracional. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra A? Alguém não entendeu o que eu fiz? Calma. Se não entendeu, pode falar na boa. Deixa eu ir para o próximo slide, então, aqui. O próximo eu deixei em branco, que eu vou fazer a letra B, tá? A letra B, se eu não me engano, é 0,006. Então, a letra B é log de 0,006. Pessoal, em logaritmo, sempre que tiver decimal, passe para a fração. Vou repetir essa frase. Em logaritmo, sempre que tiver decimal, passe para a fração. Por que você tem que passar para a fração? Porque existe uma propriedade para a fração, que é a propriedade 2, né? É essa propriedade aqui, ó. A fração é transformada numa subtração. Então, 0,006 vai ficar 6 sobre 1000. E segundo aquela propriedade 2, é log de 6 menos o log de 1000. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você precisa fatorar o 6. O 6, a fatoração dele é simples, é 2 vezes 3. Então isso aqui vai ser log de 2 vezes 3 menos o log de 1000. Pessoal, olha só. É para fatorar o 1000? Não.
Aí você vai falar assim, pô, Leandro, tu fatorou 6, não vai fatorar o 1000? Pô, eu vi um exercício lá que era 500, o cara fatorou. Que era 250, o cara fatorou. Por que 1000 eu não vou fatorar? Porque o log de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 0,1, 001, ou seja, os logaritmos das potências de 10, ele tem um jeito mais simples de você calcular e com o tempo, com a prática, em bem pouco tempo, vocês vão calcular esses logs de cabeça, porque existe o seguinte macete para calcular esses logs. Quando o número é maior do que 1, é só você contar quantos zeros ele tem. Se for potência de 10, tá? E quando o número é menor do que 1, é só você contar quantos zeros ele tem também, mas vai colocar um sinal de menos. Então, por exemplo, se você tiver log de 100, isso aqui tem 2 zeros, né? Dá 2, porque 10 elevado ao quadrado dá 100. Se você tiver 0,01, isso aqui tem 2 zeros, só que com sinal negativo, tá bom? Então, os logaritmos das potências de 10 têm um jeito muito prático de fazer. Se for maior do que 1, conta quantos zeros tem. Se for menor do que 1, conta quantos zeros tem e mete um sinal negativo. Tá? Então, ó, eu já poderia colocar direto aqui. Eu já poderia colocar direto aqui, se você quiser, ó. Pode apagar isso, tá? E já pode colocar o resultado direto, que é 3. Aqui vai ser log de 2 mais log de 3 menos 3. Apliquei a primeira propriedade aqui. Então, 0,3 mais 0,48 menos 3. 0,78 menos 3. Vai dar menos 2,22. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra B? Dava para fazer log de 6 vezes 10 a menos 3 também, né? Oi? Daria para fazer log de 6 vezes 10 a menos 3 também, né? Ou não? Vê se é isso aqui. Fazer isso? Isso. Claro, dá sim. E aí dá o peteleco, né? E o log de 10 vai ser 1, né? Isso aí. Sim, sim. Dá para fazer também. Tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Para fazer o próximo, para fazer a letra C, eu vou precisar explicar para vocês a propriedade 4. É a propriedade que vocês têm mais dificuldade, tá? Que é chamada de mudança de base. Até quem tem dificuldade em matemática, quando aprende logaritmo da maneira correta, que é a maneira que vocês estão aprendendo nessa ordem, não tem muita dificuldade em aplicar as propriedades 1, 2 e 3. É óbvio que se faz um pouco de confusão, mas com o tempo, com a prática, né, você vai diluindo essas confusões, né? Então, propriedade 4, ela diz o seguinte: log de A na base B é log de A na base K sobre log de B na base K, onde K é uma base qualquer. Vamos prestar atenção nisso aí. Qual é a ideia dessa mudança de base? Olhem o exemplo que eu dei para vocês verem na prática como isso funciona. Que às vezes, na literalidade, na letra da fórmula fica difícil. Mas quando a gente leva por número, vocês tendem a visualizar um pouco melhor. Log de 3 na base 7. Tá? Isso aqui é log de 3 na base 5 sobre log de 7 na base 5. Aí você vai me perguntar assim, Leandro, por que você escolheu o 5? A resposta é, porque eu quis. Eu poderia escolher, então, a base 8? Poderia. Eu poderia escolher a base 70? Poderia. A base 3 milhões? Poderia. Você pode escolher qualquer base, desde que a base exista, né? A base tem que ser maior que 0 e a base precisa ser diferente de 1. Se você obedecer a esses dois critérios, você pode escolher a base que você quiser. Aí vem a pergunta. Tá, Leandro? Vai, então, beleza. Vamos ver isso na prática. Porque o aluno tem mania de achar... Ah, não, se eu faço na calculadora. Tá bom. Abre a calculadora do teu celular. Eu vou abrir a do meu agora. Meu celular é um Samsung, tá? De vocês, a maioria deve ser iPhone. Celular de aluno é iPhone. Eu vou abrir minha calculadora aqui. Vou deitar para abrir o modo científico, tá? E eu vou tentar fazer essa conta aqui, ó. Tô com a calculadora aberta, tá? Eu vou tentar fazer a conta log
de 3 na base 7. Exatamente essa continha aqui. Log de 3 na base 7. Está aqui o botão, ó. Está aqui o botão log, tá? Está aqui o botão log. Só tem um problema na minha calculadora. A minha calculadora, ela só deixa eu escolher a base 10. Esse botão log, a partir do momento que você aperta, por exemplo, log de 2, olha o que acontece. Vocês devem estar vendo ao contrário a imagem, mas quando você aperta log de 2, ele vai exibir 0,301. Porque o sistema está entendendo que você está calculando na base 10. Ariano, então não dá para fazer essa conta, log de 3 na base 7? Dá, se você aplicar a propriedade 4. Porque você pode dizer que o log de 3 na base 7 é o log de 3 na base 10 sobre o log de 7 na base 10. Eu usei a propriedade da mudança de base e escolhi a base 10. Por que eu escolhi a base 10? Porque o meu sistema só me dá a base 10. Entenderam a utilidade de escolher uma base específica? Ah, Leandro, mas na prova o exercício deu tudo na base 2. Então escolha a base 2. Porque isso aqui, gente, eu sei calcular. Isso aqui eu aperto na calculadora log de 3, ele vai me dar um valor. Eu aperto log de 7, ele vai me dar outro. Eu divido um pelo outro e fiz log de 3 na base 7. Querem perguntar alguma coisa sobre o que eu falei agora? Vamos levar isso para a prática? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer o primeiro exercício para a gente aplicar essa propriedade 4? Deixa eu levar vocês para cá, que era esse aqui, né? Log de 25 na base 6. Log de 25 na base 6. Aqui a gente já tem o nosso primeiro problema. Qual é o nosso primeiro problema? O exercício, ele só me deu o log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10. Com o tempo, tá? Eu não vou ficar falando mais na base 10. Quando eu não falar nada sobre a base, está subentendido que a base é 10. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é aplicar a propriedade P4. Eu vou escrever isso como log de 25 na base 10 sobre o log de 6 na base 10. Se o exercício tivesse me dado tudo na base 3, vocês podem ter certeza que eu ia passar tudo ali para a base 3. Mas como ele me deu na base 10, eu vou passar para a base 10. E a partir de agora, você tem dois problemas distintos. Calcular quanto dá o numerador e quanto dá o denominador. Então, eu vou atrás do log de 25. Eu falo, opa, log de 25 é log de 5 ao quadrado. Dou um peteleco no 2, fica 2 vezes o log de 5. Cuidado para não cometer a besteira de achar que o log de 5 é log de 2 mais log de 3, porque não é. O log de 5, eu disse para vocês aqui nas propriedades, ó, olha aqui, ó. Para calcular o log de 5 na base 10, faça 1 menos o log de 2. Então é só você fazer 1 menos o log de 2. O log de 2 é 0,3. Vai dar 0,7 aqui, vezes 2, dá 1,4. Tem aluno que, de tanto fazer exercício de logaritmo, ele já sabe que o log de 2 é 0,3 e que o de 5 é 0,7. E que o de 3 é 0,48. Porque são os logs que mais aparecem, de 2, de 3 e de 5. Então ele já está cansado de saber o valor desses logs. Depois, a gente vai ter o log de 6. O log de 6... Gente, 6 fatorando é 2 vezes 3. Aplicando a primeira propriedade, fica log de 2 mais log de 3. Vai dar 0,3 mais 0,48 e dá 0,78. Então, morreu. 1,4 dividido por 0,78. Vou fazer essa continha rapidinho aqui só para vocês, só para a gente não perder tempo aqui fazendo, tá? Então, vamos lá. 1,4 dividido por 0,78. 1,79 aproximadamente, tá? Isso significa que 6 elevado a 1,79 vai dar aproximadamente 25. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra C? Fala aí comigo.
Fala aí comigo que eu vou pular um bloquinho aqui e vou levar a gente direto para um exercício. Próximo slide tem as consequências aqui de propriedades, inequação, gráfico, aí tem os exercícios. Eu vou levar vocês direto para a gente fazendo esse exercício, para garantir que vai dar tempo. Eu vou resolver com vocês esse exercício aqui da Unigran Rio, tá? Que fala sobre logaritmo. Que mexe com as propriedades do logaritmo, né? Vamos lá. Aliás, antes de fazer esse exercício, deixa eu só fazer um comentário sobre essas consequências das propriedades, tá? Só para a gente... Porque eu acho que eu vou usar isso naquela questão. Isso que eu vou colocar para vocês agora, esse C1, C2 e C3, são consequências, tá? Consequências das 4 propriedades que a gente viu. Essa primeira aqui, ela é consequência da mudança de base. Por que que log de A na base B é o inverso de log de B na base A? Ou seja, por que que log de 7 na base 5 é o inverso de log de 5 na base 7? Ou ainda, por que que log de 5 na base 7 vezes log de 7 na base 5 dá 1? O motivo, gente, é muito simples, tá? Vamos pegar isso aqui e passar tudo para a base 10? Vai ficar log de 7 sobre log de 5 vezes log de 7 sobre log de 5. Óbvio que isso aqui dá 1, porque você consegue... Peraí, deixa eu apagar aqui que deu M. Escrevi errado aqui, tá? Isso aqui seria log de 5 na base 7. Aí, passando a mudança de base, ia ficar log de 5 sobre log de 7 igual a 1. Corta, 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 corta. Isso aqui vai dar 1. Ou seja, se você quiser trocar o logaritmando com a base, é só você inverter o resultado do logaritmo. Tá? Então, por exemplo, ó, se você tiver log de x na base y dando 2/3, você pode ter certeza que log de y na base x vai dar 3/2. Se você trocar o logaritmando com a base, tá bom? O resultado vai dar um inverso. É isso que essa propriedade está querendo dizer. Essa consequência 2, ela vem da definição. É quando você tem um log no expoente, tá bom? Cuidado que tem questão de verdadeiro ou falso que vai abordar isso. Vou até deixar para casa algumas. Por que quando o log está no expoente, a gente meio que pode cortar o B com log de B? E só sobra o A. Por que isso acontece? Por que, por exemplo, 3 elevado a log de 7 na base 3 dá 7? A explicação é muito simples, pessoal. Deixa eu explicar com a própria definição aqui. Quando você tem B elevado a log de A na base B, e você quer encontrar o resultado disso aqui, a primeira coisa que a gente faz é chamar isso aqui de x. Ou seja, eu vou chamar log de A na base B de x, que me obriga a aplicar a definição, né? B elevado a x é igual a A. Só que x não é um expoente. Então, B elevado a x dá A. Então, por isso que isso tudo dá A, por causa da definição. Qual é a prática disso? Você pode cortar B com log de B. Então, quando você tiver, tá, um expoente em forma de logaritmo, se a base desse logaritmo for a mesma base exponencial, você pode cortar que o resultado, ou seja, que a resposta vai ser o próprio logaritmando. Ou seja, aqui como se você pudesse cortar o 3 com log de 3 e o resultado dá 7. Essa é a consequência número 2, que é a consequência da definição. A consequência número 3 é uma variação da propriedade do peteleco. O peteleco é quando o M está no X, né? Quando o M está aqui no X, a gente dá um peteleco e o M vem para frente.
Só que quando o expoente está na base, deixa eu apagar esse M aqui. Quando o expoente está na base, a gente também vai dar o peteleco. Só que esse M, ele vem para frente como 1 sobre M, tá? É o que alguns professores chamam de peteleco invertido. Quando você dá um peteleco aqui na frente, tá? Ele, em vez de vir como M, ele vem como 1 sobre M. Isso acontece pelo seguinte, ó. Quando você tem log de x na base B, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que isso aqui é rigorosamente igual a isso aqui, ó. Então, o que acontece? Esse 1 sobre M, ele também pode estar no expoente, né? Ele poderia estar aqui. Aí ele sofreu um peteleco e veio para frente. Se a gente igualar isso aqui a K, né? Se eu conseguir mostrar que log de x na base B elevado a M dá K, e que log de x elevado a 1 sobre M na base B dá K, eu consigo mostrar que os dois são iguais. Mas é fácil de provar essa igualdade, porque se você aplicar a definição aqui, ó, vai ficar B elevado a M elevado a K é igual a x. E se você aplicar a definição aqui, vai ficar B elevado a K igual a x elevado a 1 sobre M. Aqui fica B elevado a MK é igual a x. E aqui, se você elevar a M dos dois lados, vai ficar B elevado a MK é igual a x. Ou seja, essas duas coisas são iguais. Deixa eu mostrar para vocês essa consequência 3 na prática. Vamos mostrar a ação dessa consequência 3. Resolva a equação log de x na base 4 mais log de x na base 2 é igual a 6. Já temos um pequeno problema aí. Qual é o problema que a gente tem? Se fosse isso aqui, log de x na base 2 mais log de x na base 2, igual a 6 seria mole, né? Seria moleza. Eu chamaria isso aqui de y. Chamaria isso aqui de y. Ficaria com 2y é igual a 6, y é igual a 3, depois eu voltava e resolvia. Só que não é assim. Vou apagar isso aqui. Como é que a gente vai usar essa consequência 3? Eu sei que o 4... Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, gente. Essa ponta está muito grossa aqui. Eu sei que o 4 ele é 2 ao quadrado. Como é que eu mando esse 2 do expoente para frente? Aí que entra a consequência 3. Se você quiser pegar esse cara aqui, esse 2, e jogar para frente, ele vai ter que vir como 1 meio. Vai ficar 1 meio de log de x na base 2 mais log de x na base 2 igual a 6. E aí, se você preferir, você pode chamar log de x na base 2 de y, e vai ficar com y sobre 2 mais y é igual a 6, tá? Faz MMC aqui em todo mundo, vai ficar y mais 2y é igual a 12, 3y é igual a 12, y é igual a 4. Então, log de x na base 2 dá 4, aplica a definição, x é igual a 2 à quarta, que dá 16, tá? E 16 não tem problema, porque ele trata-se de uma base positiva, que a gente não tem problema nenhum. Querem perguntar alguma coisa sobre essa consequência 3? Então, quando o expoente estiver na base, é só dar um petelequinho para frente. Consequência 1. Quando você quiser trocar a base com o logaritmando, é só inverter o resultado. E a consequência 2, quando o log estiver no expoente, você pode cancelar esse log, desde que a base do log seja a mesma da base do expoente. Seja a mesma base do expoente. Aí, eu queria voltar com vocês lá naquele exercício, antes de eu dar a inequação. Exercício 22, que é da Unigran Rio. Vocês estão aí, Tainá? Tá me escutando? Tô. Só para saber que vocês estão vivos aí. Vamos lá. 22. Sabendo que log de x na base y é igual a p e que log de 3 na base y é igual a q,
pode-se afirmar que o valor de log de xy sobre 27 na base 3 é igual a... Deixa eu só botar uma água aqui para mim. Pessoal, vamos lá. Ele está querendo o valor disso, né? Log de xy sobre 27 na base 3. Como eu tenho uma divisão, eu já vou aplicar a propriedade da subtração. Vai ficar log de xy na base 3 menos o log de 27 na base 3. Log de 27 na base 3, dá para a gente fazer a conta, né? Se eu quiser saber o log de 27 na base 3, iguala a x e aplica a definição. 3 elevado a x é igual a 27. Você sabe aí que o x vai dar 3. Tá? Só por isso já dá para marcar a letra D, né? É a única que tem menos 3 no final. Mas enfim, vamos achar a resposta certinha. Então, agora aqui eu tenho um produto. Então, eu vou ficar com log de x na base 3 mais log de y na base 3 menos 3. Agora que eu quero que vocês enxerguem, aplicamos a propriedade 2, que é da divisão, a propriedade 1, que é da adição. Agora eu quero que vocês enxerguem que eu estou com logaritmos na base 3. E tudo que ele me deu está na base y. Ou seja, quando eu preciso numa base e ele me deu na outra, eu tenho que mudar a base. Essa é a hora de aplicar a propriedade da mudança de base, tá? Porque muita gente, ao longo desses anos aí que eu dou aula de matemática, me pergunta, na aula de log, pô, Leandro, eu não sei a hora que eu tenho que aplicar a mudança de base. A hora que você tem que aplicar a mudança de base é quando você está querendo fazer a conta numa base e ele te deu na outra. Então, esse é o momento de mudar a base. E para qual base você muda? Só você olhar o que o exercício está dando. O exercício está te dando tudo na base y. Então, o que você vai fazer? Vai mudar tudo para a base y. Você vai escrever log de x na base y sobre log de 3 na base y. Mais log de y na base y sobre log de 3 na base y menos 3. Tudo isso aqui agora ele te deu, ó. Log de x na base y é o que ele chamou de p. Log de 3 na base y é o que ele chamou de q. Quando logaritmando é igual a base, a gente já sabe que dá 1. E log de 3 na base y dá q? Menos 3. Como eu tenho dois denominadores iguais, vai ficar p mais 1 sobre q menos 3. A gente chega exatamente na letra D de dado. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão 22? Entenderam o que eu fiz aqui? Essa resolução, pessoal, ela não está no material que eu mandei, está em branco. Então, se alguém quiser tirar print, fazer alguma coisa para salvar essa solução, ou se quiser deixar em branco, tentar fazer na apostila, se eu não conseguir me perguntar também, faz o que achar melhor. Vamos voltar para cá agora? Reparem no tópico que eu escrevi no tópico 5. Noção de inequação logarítmica. Tá? Eu não vou me aprofundar em inequação logarítmica. É só uma noção. E por que eu não vou me aprofundar? Porque eu nunca vi isso cair com profundidade em vestibular. O lance é o seguinte. Log de x na base b maior que log de y na base b, duas coisas podem acontecer. Tá? A questão é, você tem que cortar o log dos dois lados, se a base for igual, obviamente, mas observando a seguinte situação. E é a mesma restrição que tem na exponencial. Se a base for maior do que 1, você corta e mantém o sinal. Reparou que eu mantive o sinal aqui? Eu cortei, tá? E mantive o sinal, que era um sinal de maior, né? Porque a base é maior do que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, você vai cortar e vai inverter o sinal. Você corta e inverte
o sinal. Se você tiver uma base entre 0 e 1, corta e inverte o sinal. Exemplo bobo aqui, ó. Log de x mais 4 na base 11 menor ou igual a log de 3 na base 11. Como é que eu vou resolver isso aqui? Corta e olha a base do que você está cortando. Ah, a base é maior do que 1? Segura o sinal. Vai ser x mais 4 menor ou igual a 11, x menor ou igual a 7. Isso aqui é uma parte da resposta. Por que isso aqui é uma parte da resposta? Porque a gente tem que lembrar que x mais 4 é maior que 0, né? X mais 4 tem que ser maior que 0, x é maior do que menos 4. Tá? Então serve para você do menos 4... Peraí. X é maior do que menos 4, então vai do menos 4 até o 7. Essa seria a solução da sua inequação. Tá? Sempre que a gente estiver resolvendo uma inequação, a gente tem que lembrar das restrições do logaritmo. A base é maior do que 0 e diferente de 1, que implica o logaritmando ser maior do que 0. Então, além de resolver a inequação, você tem que cuidar das restrições. Tá? Leandro, Oi, pode falar. você pode explicar de novo aqui? A minha internet deu uma travada aqui, eu só peguei o final. Explicar de novo o quê? O tópico 5 todo? Ou Não, só o que você fez aqui de lápis log da base 11. Isso, o que eu fiz aqui, ó? Fica aberto, com o áudio aberto comigo aqui. Tá. Tá vendo que essa base aqui é maior do que 1? Aham, Quando a base é maior do que 1, você mantém o sinal da desigualdade, tá bom? tá. Tá vendo que aqui era menor ou igual? Pra onde? Viu aqui? Ah, tá. Aham, Eu mantive esse menor ou igual, tá vendo? sim. Aí deu x menor ou igual a 7. Só que além de fazer isso, você precisa cuidar da restrição, né? A gente precisa saber que x mais 4 é maior do que 0, porque o logaritmando ele precisa ser maior do que 0. Aham. Porque se você não cuidar disso, quer ver, ó, a partir do momento que eu falo que o x é menor ou igual a 7, você concorda que o menos 10 pode ser uma resposta? Sim. Agora, enfia o menos 10 aqui no lugar do x. Vai dar logaritmando negativo, aí vai dar merda. Aham. E não pode, entendeu? Então você tem que dizer, além de você resolver, você tem que trabalhar com a condição de existência. Tá ok? Beleza. Aham. Beleza? Leandro, me tira uma Oi. dúvida, que não Claro. é sobre o log, mas esse sinal de maior ou igual, tem casos que a gente tem que inverter, não tem? Sim, você teria que inverter esse sinal se a base fosse, por exemplo, 0,11. Se fosse uma base entre 0 e 1. Ah, tá. Então inverte quando a base é entre 0 e 1. É isso? Exatamente. Tá? Que é o que está escrito aqui. Ó. Quando a base estiver entre 0 e 1, você inverte. Tá, entendi. Tá bom? Tá bom. O lance é base maior que 1, mantém. Base entre 0 e 1, inverte. Aqui eu dei um exemplo. Um exemplo de exercício. Se log de 3x menos 5 na base de 1/3 for menor que log de 4x mais 9 na base de 1/3, qual é o intervalo de x que satisfaz a inequação? O lance é o seguinte. Primeiro, eu vou cuidar das restrições. O que é cuidar das restrições? Esse 3x menos 5, ele precisa ser maior do que 0. Ou seja, o x precisa ser maior do que 5/3. E o 4x mais 9, ele precisa ser maior do que 0. 4x maior que menos 9. O x tem que ser maior do que menos 9 quartos. Tá? Ô, Leandro, Fala aí. mas não ia mudar nada se eu fizesse a conta primeiro, tipo, cortar o log a base, e depois fazer as restrições. Não, não. Até porque você só vai dar a resposta quando você tiver tudo junto, entendeu? Aham. Beleza? Aqui é o esquema do que a gente chama de situação do Nescau, né? Tem que colocar o pó e o leite. Só está pronto quando você mistura os dois. Tá? Não importa se você coloca o leite e o pó e o leite. Você tem que misturar para beber. Aqui é a mesma história, né? A gente tem que cuidar da restrição e da resolução. Ou da resolução e da restrição. Só vai dar a resposta como tiver as duas coisas. Então, maior que menos 9 quartos e maior que 5/3 é maior do que 5/3. Então, a restrição é que x é maior
do que 5/3, né? Por que isso, pessoal? Porque o 5/3 está aqui. O menos 9/4 ele está aqui. A restrição que é incomum é do 5/3 para frente, não é? Ou seja, todo número que é maior do que 5/3, ele automaticamente é maior do que menos 9/4. Agora é a resolução. O que é a resolução? Eu posso cortar o log dos dois lados, mas como a base está entre 0 e 1, eu vou inverter. Eu vou cortar e inverter. Então vai ser 3x menos 5 maior do que 4x mais 9. Vai ficar, passo 4x para cá, vai ficar menos x maior do que 14, x menor do que menos 14. Então, o x precisa ser menor do que menos 14, tá bom? Então, ó, passei o 4x para cá, ficou menos x. Passei o menos 5 para lá, ficou mais 5. Para você tirar o menos daqui, você precisa multiplicar por menos 1 dos dois lados. Aí, o menos x vira x. Quando você multiplica por menos 1 dos dois lados, inverte o sinal da desigualdade e aqui fica 14. Então, a resposta aqui é do menos 14 para trás. Então, você tem que procurar um número que automaticamente ele é maior do que 5/3 e que automaticamente é menor do que menos 14. E não existe esse x, tá? Então, a solução aqui seria vazio. Não tem nenhum x que seja menor do que menos 14 e nem que seja maior do que 5/3, tá? E vocês podem ter certeza que se fosse uma prova, uma questão de prova, ia ter opção x menor que menos 14, ia ter opção x maior que menos 14, ia ter a do 5/3, ia ter o vazio. Querem perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Isso que você achou é exatamente o domínio da função, né? Seria, no caso. É o domínio, isso. Domínio tem a ver com o valor do x. Vazio. Milena. Oi. Seria o domínio se fosse só uma função, né? Porque isso que eu escrevi não é uma função, é uma desigualdade. Se fosse só, por exemplo, uma delas, f de x é igual a 4x mais 9 na base 1/3. Aí ele te pedir para achar o domínio, mas do jeito que está aí não faz sentido perguntar domínio, porque eu não tenho uma função escrita aí. Ah, tá, entendi. Mas é porque eu associei com o negócio lá de cima. Sim, Mas... se fosse só isso aqui, só essa parte aqui, por exemplo, ele poderia te perguntar o domínio dessa função, tá bom? Eu não entendi o motivo de ser vazio. Por que não existe um x entre menos 14 e 5/3? Então, me fala um número menor do que menos 14 e maior do que 5/3 que eu troco minha resposta. Existe alguém menor do que menos 14 e maior do que 5/3 ao mesmo tempo? Tem que ser ao mesmo tempo. Ô, Milena. Oi. O 5/3, só para você ter noção, ele dá mais ou menos 1,7, tá? Vamos pegar um número maior do que 1,7? Vamos pegar o 2. O 2 ele é menor do que menos 14? Não. Então, não existe nenhum número maior do que 5/3 que seja menor do que menos 14. Ah, tá, entendi. Tá bom? Você não vai encontrar a solução nunca. São logaritmo tem que tomar muito cuidado, porque a solução vazia é bem comum como resposta. Tá bom? Ok. Pessoal, vamos agora para análise gráfica, né? Vocês devem estar acompanhando bastante essa questão do coronavírus, quando eles falam evolução dos casos, né? E é provável que vocês já tenham visto alguma análise aí em escala logarítmica, tá? O gráfico da função logarítmica ou é assim, ou assim, tá? É só para vocês se familiarizarem com esse tipo de gráfico. Isso aqui eu tracei naquele GeoGebra lá, eu tracei com o computador isso aqui, tá bom? Mas qual é a cara do gráfico da função logarítmica? A função crescente e gráfico, eu não quero, vocês não vão fazer prova discursiva de matemática, ou seja, vocês não vão precisar traçar o gráfico na prova, tá? Então, eu só quero que vocês tenham uma noção, eu só quero que vocês tenham um conhecimento mínimo do gráfico. Então, esse é o gráfico de uma função crescente logarítmica, tá? E por que o domínio dessa função... Espera aí. Só ajeitar um negócio aqui.
Por que o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x é maior do que zero? Porque o domínio tem a ver com o x. E o x aqui, ele faz papel do logaritmando. E só existe o logaritmando positivo, tá? Por isso que essa função só tem x do zero para frente, e nem inclui o zero, né? E quando a base for maior do que 1, vocês vão perceber que vai dar origem a esse tipo de função, que é uma função crescente, tá? Qualquer base maior do que 1 que você for traçar um gráfico vai exibir o desenho de uma função crescente. E a imagem, ela é o conjunto dos reais, porque o resultado em y pode dar qualquer coisa, né? Você tem y negativo, você tem y valendo zero e você tem y positivo. Por isso que a imagem é o conjunto dos reais, tá? É exatamente o inverso da função exponencial, né? A função exponencial é o contrário. O y é maior do que zero e o domínio são os reais. Até porque mais na frente eu vou mostrar para vocês que uma função é inversa da outra, né? A gente vai aprender a calcular a função inversa. E quando a base está entre 0 e 1, e aqui eu peguei um exemplo, acho que foi de base 1/2, eu acho. Eu pedi para traçar o gráfico dessa função aqui, ó, log de x na base 1/2. Ou seja, qualquer base entre 0 e 1 vai exibir essa função aqui, que é uma função decrescente. Qualquer função decrescente, enquanto o x cresce, o y diminui, e vice-versa. Domínio e imagem vão ser rigorosamente a mesma coisa, tá bom? Mas, ó, base maior do que 1, função crescente. Gráfico assim. Base menor do que 1, função decrescente. Tá certo? Vamos continuar. Agora tem aqui uns exercícios, tá? Eu separei, não sei se foram 3 ou 4 exercícios para a gente fazer. Um deles eu já até fiz, tá? Faltam 3? Acho que dá tempo de fazer esses 3, sim. Vamos lá nesse 23 aqui, ó. Vou tomar uma água. Qualquer número real positivo pode ser escrito como potência de 10. Se log de 2 é igual a 0,3, então 50 é igual a 10 elevado a... Ou seja, ele está perguntando... Ele está perguntando isso aqui. 50 é igual a 10 elevado a... Sei lá. Pessoal, vamos prestar atenção no seguinte. Qual é o momento de usar o logaritmo? Então, prestem atenção agora. Qual é o momento de usar o logaritmo? O momento é o seguinte. Eu tenho como resolver isso exponencialmente? Ou seja, dá para colocar o 50 na base 10? A resposta é não. Então, se não tiver como resolver exponencialmente, você vai colocar log dos dois lados. Você vai fazer isso aqui, ó. Log de 50 é igual a log de 10 elevado a x. E aí você vai usar as propriedades do logaritmo. A primeira delas, a gente sabe que esse x, ele vem para frente, não é? Vai ficar. Pessoal, o 50 é bem inteligente escrever como 100 sobre 2, né? Igual a x vezes o log de 10. Aqui eu só escrevi o 50 como 100 sobre 2, porque eu sei o log de 100 e sei o log de 2. E aqui eu apliquei a propriedade do peteleco. Aplicando a propriedade 2, vai ficar log de 100 menos o log de 2, igual a x vezes log de 10. Agora o problema acabou. Isso é finir. Log de 100 dá 2. É só contar os zeros. O log de 2 ele deu. E o log de 10 dá 1, é só contar os zeros. Então, o meu x deu 1,7. Aí você pode falar assim para mim, Leandro, e se eu não enxergasse que o 50 é 100 sobre 2? Aí você ia ter que pegar o 50 e fatorar, e aí ia te dar um pouco mais de trabalho. Você escreveu 50 como log de 2 vezes 5 ao quadrado, né? Log de 2... mais log de 5 ao quadrado, ia dar o peteleco no 2, ia ficar 0,3, ia ter que lembrar que o log de 5 é 1 menos o log de 2, que dá 0,7. Você ia chegar
tá? Nos mesmos 1,7. Só que com um pouquinho mais de trabalho. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 23? Alguém não entendeu o que eu fiz? Então, vamos pegar outra aqui. Calma aí, rapidinho. Tá, fala aí. Tipo, eu poderia colocar que log de 50 é log de 5 vezes mais log de 10? Pode. O log de 10 vai dar 1, o log de 5 Isso. vai dar É 0,7. 1 menos 22. Pode, também pode. O x deu 0,7. Você quer fazer assim, né? Eu fiz aqui para ver se poderia, deu 0,7. Não, deu 0,7 só o de 5. Logo de 10 dá 1. Dá 1,7 também. Ah, tá. Eu botei como se fosse uma explicação, entendi. Entendeu? Mas pode fazer sim. Isso que eu fiz de roxo aqui, que eu estou apagando agora, seria o que é mais trabalhoso. Mas fazer log de 5, tá? Vezes 10, dá um pouquinho mais de trabalho do que 100 sobre 2, mas é melhor do que fatorar o 50. Tá bom? Vou fazer o próximo aqui, então. Tem esses dois aqui. Deixa eu fazer essa 10, que é do Enem. Questão 10. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando essas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 log de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dias e H é a altura da planta em centímetros. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Pessoal, a altura máxima é 40, não é? A fórmula diz que a altura é 5 log de T mais 1 na base 2. Tá? Então, se a altura é 40, vai ficar 40 é 5 log de T mais 1 na base 2. A primeira coisa, eu vou passar esse 5 dividindo. Vai ficar 8 igual a log de T mais 1 na base 2. E agora eu vou aplicar a definição. 2 elevado a 8 igual a T mais 1. 2 elevado a 8 igual a T mais 1. 2 elevado a 8 dá 256, igual a T mais 1. T igual a 255. Letra E. Essa era simples, era só substituir, tá bom? Era só fazer a substituição. Jardineiro cultiva a planta. Bom. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão aí? Se bem que ele fala que ele coloca a venda quando atinge em 30 centímetros de altura, né? Ó. Agora que eu tô lendo essa porra aqui. O jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Ele pergunta, tem o tempo em dia, a partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda. Ah, então isso aqui é só uma parte da solução, hein? Agora que eu tô olhando aqui, isso aqui é só uma parte da solução. Deixa eu continuar aqui o exercício. Porque ele fala, a partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda. Ela é colocada à venda quando atinge 30 centímetros. Então, 30 igual a 5 log de T mais 1 na base 2, tá? Eu vou descobrir quanto tempo demora até ela ser posta à venda, né? Passo 5 dividindo aqui vai dar 6, igual a log de T mais 1 na base 2.
aplica a definição, vai ficar 2 elevado a 6 igual a t mais 1. 2 elevado a 6 dá 64, igual a t mais 1. T igual a 63, tá? Então, demora 63... A gente tem que pegar essa diferença aqui, tá? Entre 255 e 63, tá? Então, aqui a planta nasceu. No dia 63, ela é colocada à venda. E no dia 255, aqui ela atinge a altura máxima. Aqui ela é colocada à venda, tá? Ele está querendo saber esse tempo aqui, ó. Quantos dias depois de ser colocada à venda ela alcança a altura máxima. Aí a gente vai ter que fazer essa subtração que dá 192, tá? Então, o que eu tinha feito ali era só um pedaço da solução. Entenderam essa questão 10? Na verdade, era para resolver, era uma questão mais de interpretação, né? A parte de log era bem simples. Tinha que resolver, aplicar a definição aí 2 vezes, substituindo primeiro a altura por 30 e depois a altura por 40. Tá? Então, demorou 63 dias até ela ser colocada à venda, né? E 255 dias até ela alcançar a altura máxima. Isso contando a partir do início. Né? Aí ele quer saber quanto tempo depois que foi colocado à venda. Então, tem que fazer essa diferença. A última questão que a gente vai fazer na aula de hoje é uma da UERJ, tá? Que ele fala o seguinte, ó. Admita que em um determinado lago, a cada 40 centímetros de profundidade, a intensidade da luz é reduzida em 20%, de acordo com a equação. Intensidade é igual à intensidade inicial vezes 0,8 elevado a H sobre 40. Na qual I é a intensidade da luz em uma profundidade H em centímetros e I0 é a intensidade na superfície. Um nadador verificou mergulhar nesse lago que a intensidade da luz num ponto P é de 32% daquela observada na superfície. A profundidade do ponto P em metros, considerando log de 2 igual a 0,3, equivale a... Então, ele observou que a intensidade é 32% daquela observada na superfície. Então, ele observou exatamente isso. Ou seja, o exercício quer que a gente pegue essa fórmula aqui e substitua o I de intensidade por 0,32 de I0. Então, vai ficar 0,32 de I0 é igual a I0 vezes 0,8 elevado a H sobre 40. Como é que a gente vai resolver isso? Cancela I0 dos dois lados. Vai ficar 0,32 igual a 0,8 elevado a H sobre 40. Não dá para colocar 0,32 na base 0,8, não tem como. Então, a gente vai precisar aplicar log dos dois lados. Eu vou ficar com log de 0,32 igual a log de 0,8 elevado a H sobre 40. 0,32 é 32 sobre 100. 0,8 é 8 sobre 10. Isso aqui elevado a H sobre 40. Agora eu vou aplicar a propriedade número 2, que é da subtração. Vai ficar log de 32 menos o log de 100 é igual, vou dar o peteleco aqui, tá? H sobre 40. Eu já posso aplicar a propriedade da subtração, que é log de 8 menos o log de 10. Agora eu preciso calcular o log de 32 e o log de 8. 32, pessoal, é 2 elevado à quinta, é isso aqui, ó. 2 elevado à quinta, menos o log de 100, que dá 2. 8 é 2 ao cubo, e log de 10 dá 1. Peteleco aqui vai ficar 5 vezes o log de 2. 5 vezes o log de 2 menos 2 igual a H sobre 40. Aqui vai dar 3 vezes o log de 2 menos 1. Vou tentar resolver aqui ainda, mais essa continha. Vou botar aqui no cantinho. 1,5 menos 2 dá menos meio, igual a H sobre 40.
e aqui dá 0,6, tá? Menos 1, que dá menos 0,4. Vou multiplicar cruzado, vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, tá? Vai ficar 0,5 igual a H vezes 0,4 sobre 40. Multiplica cruzado, 0,4H igual a 20, tá? O H vai dar 20 dividido por 0,4. Dá 50. Dá 500, perdão, né? Peraí, deixa eu... Acho que tem algum erro de conta aqui, rapidinho. Peguei no espaço aqui, tá muito curto. Vou só dar uma conferida aqui. 32 sobre 100, vai dar 32 menos log de 100, H sobre 40, log de 8 menos log de 10, 2 ao cubo, blá, blá, blá. Ah, pessoal, peraí. O animal aqui botou 0,2 no log de 2, né? Aí fica difícil. É 0,3. Porra. Aí dá 0,9 menos 1 dá 0, e dá 1, 0,1. Fudeu tudo. Até 1, 0,1. Pronto, aí fica mais fácil. Vai ficar meio igual a H vezes 0,1 sobre 40. Multiplica cruzado. H vezes 0,1 é igual a 20. H é igual a 200, tá? Isso aqui vai dar 200 centímetros. Porque a profundidade está em centímetros, que são 2 metros. Agora sim é a letra C. Tinha sido um erro idiota, né? Peguei o log de 2, que é 0,3, e por algum motivo escrevi 0,2. Pessoal, essa questão, eu quero que vocês aprendam a diferenciar uma questão difícil de uma questão trabalhosa, tá? Essa questão ela não é difícil. Porque a partir do momento que você escreve isso aqui, ó, a partir do momento que você chega aqui e aplica log dos dois lados, o resto é só trabalhoso, tá? A gente só teve trabalho de conta aqui, não tem dificuldade. Não é porque a questão é grande que ela é difícil. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 18? Não entenderam alguma coisa aqui? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui do jeito que eu rabisquei, e além da folha crua que eu postei, do PowerPoint cru que eu postei lá no grupo, eu vou postar, postei na plataforma, eu vou postar isso aqui também embaixo, tá? Vou colocar como logaritmo a aula resolvida. E exercício para cada, vocês podem fazer tudo. Vocês podem fazer o módulo todo de logaritmo, já que eu já dei a matéria toda, tá? É claro que a gente vai demorar mais pelo menos 1 ou 2 aulas corrigindo esses exercícios de logaritmo, tá? Para a gente ficar, para vocês se acostumarem bastante com eles, tá? Mas vocês podem fazer tudo. Vocês podem ir fazendo aos poucos aí ao longo da semana, que tem uns 40 exercícios, se eu não me engano, na apostila. Tá, pessoal? Então, vejo vocês 3h30 na oficina. Deixa eu terminar a gravação aqui.